O Ministério da Fazenda publicou esse ano a portaria regulamentando a revisão nas aposentadorias por invalidez e nos benefícios de auxílio-doença concedidos. Muita gente ainda tem dúvida de como vai ser a revisão, quais são os direitos, quais são os deveres do assegurado. Para tirar as nossas dúvidas, conversar com a gente sobre esse assunto, aqui conosco o advogado Paulo Vitor Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia mais uma vez ao telespectador. Bom, por que razão, tantos segurados estão sendo aí chamados para fazer essa perícia ou refazer essa perícia do INSS? Linda, a razão que o governo anunciou foi porque diversos benefícios já estavam há muito tempo sem revisão, certo? Há muito tempo o segurado estava recebendo os benefícios, mais de 2 anos, sem passar por uma perícia. No caso, os segurados recebiam auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Entretanto, o argumento oficial é esse, mas a gente sabe que a maior intenção do governo é cessar o recebimento de diversos benefícios. Porque ao pagamento de diversos benefícios, não vou nem dizer de forma indevida, mas há muito tempo e porque não passavam por essa revisão. Consequentemente, essa foi uma medida que o governo achou de forma oficial para fazer a cessação desses benefícios. Agora, o INSS, ele pode cancelar o benefício sem avisar o assegurado? Em hipótese alguma, Linda. Né? Todo e qualquer cancelamento de benefício tem que ser previamente comunicado ao segurado. Os segurados, nessa revisão que está sendo proposta pelo governo, estão recebendo uma carta de comunicação do INSS convocando para que os segurados compareçam às agências e se submetam à perícia, para saber se ainda estão aptos a receber ou se já estão aptos a trabalhar, a retornar ao mercado de trabalho. O que acontece nessa situação? Infelizmente, as estatísticas estão mostrando que diversos segurados, a grande maioria, estão tendo seus benefícios cancelados. Mas o corte de forma sumária, imediata, sem a comunicação, não é permitida. Inclusive, se isso ocorrer, eu não tive ciência nem conhecimento de ninguém que teve esse corte de forma sumária, imediata, mas se isso ocorrer, o segurado certamente pode procurar a justiça e com certeza terá o seu benefício restabelecido. Só lembrando que você pode participar dessa nossa conversa com Paulo Vitor Souto. Tá? Se você tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, manda aí através dos nossos contatos. WhatsApp 991050400 ou pelo nosso telefone no 3216-5088. Depois de receber essa carta aí de convocação, qual o procedimento do assegurado? O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar em contato imediatamente, Linda, com o próprio INSS. Seja através da Central 135, seja ainda até uma agência do INSS ou agendando a perícia pelo site do INSS. O que é mais prático? Sempre recomendamos ligar para a Central 135, porque através dessa central você consegue agendar a sua perícia. Essa comunicação do segurado com o INSS deve ocorrer em até 5 dias depois do recebimento da carta, sob pena do segurado ter o seu benefício cancelado. Então, em hipótese alguma, o segurado pode ignorar essa convocação do INSS. Agora diz uma coisa, o perito do INSS pode conceder o benefício de auxílio-doença por 15 dias, por um mês, por um curto período? Pode, e a praxe agora é essa. Antigamente, os peritos concediam benefícios por períodos mais extensos. E alguns benefícios que eram deferidos na justiça sequer tinham uma alta programada, ou seja, um dia de cessação. Mas agora há uma regulamentação de que todo e qualquer benefício deve ser concedido por prazo determinado. Quando eu digo benefício, prazo determinado, é o auxílio-doença. Tá. A aposentadoria por invalidez, em tese, é um benefício definitivo, ou seja, o segurado vai recebê-lo enquanto mantiver incapacidade, não terá que realmente voltar ao mercado de trabalho. Mas em relação ao auxílio-doença, pode haver o estabelecimento, o afastamento por um mês, 15 dias, 10 dias. E isso quem vai determinar é o próprio perito. Existe um prazo máximo de duração do benefício de auxílio-doença? Não. Não. O que está ocorrendo é a determinação fracionada. O que acontece? O perito dá 20 dias, ou um mês, 3 meses, e depois o segurado, se continuar incapaz, ele pode pedir a prorrogação do benefício. Quando isso ocorre, ele tem que submeter uma nova perícia e, posteriormente, submetendo a outras perícias, para que seja mantido o seu benefício. Mas ele não tem um limite temporal na lei, na legislação, jurisprudência, que determine que um auxílio-doença só tem que durar 1 ano ou 2 anos. Não existe isso. Enquanto permanecer em capacidade laboral, o segurado pode permanecer recebendo o benefício. E a partir de quanto tempo, o afastamento, o trabalhador pode se encostar aí pelo INSS, como a gente fala, Se encostou pelo INSS. É o popular. De fato, a gente tem que falar dessa forma porque, como o telespectador entende, as pessoas leigas falam. O que acontece? Regra geral,
15 dias é o empregador que deve arcar. A partir do 16º dia, o empregado que tiver incapaz para o trabalho deve ser encaminhado para o INSS. Agora, tem algumas exceções, como tudo no direito. E nessa situação, a gente pode encaixar o contribuinte individual, o autônomo, que contribui para o INSS, e a partir do primeiro dia de incapacidade, já deve procurar o INSS, comprovar, o INSS vai ter que arcar com esse afastamento desde o primeiro dia. E não tem que esperar 15 dias para realmente receber o benefício. Olha, Paulo, a gente tem uma pergunta aqui da Vanusa, lá de São José do Espinhara. Ela que participou aqui com a gente através do telefone. Ela está dizendo que a filha dela tem 25 anos e tem 3 filhos e está com um problema crônico no pulmão. Ela pode se aposentar por invalidez? É possível isso? Pode. Diversas doenças, independente da idade, incapacitam o segurado desde muito novo. Ou ela submetendo a uma perícia no INSS, requerendo administrativamente o benefício, ela pode sim tentar isso. Agora, infelizmente, ela tem que comprovar. Isso ela tem que comprovar através de laudos médicos, atestados, exames, para que realmente possa demonstrar a incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho. Porque, lembrando, o auxílio-doença é incapacidade parcial para alguns tipos de trabalho. A aposentadoria por invalidez, não. É incapacidade total para todo e qualquer tipo de trabalho. Isso tem que ser demonstrado através de laudos e atestados médicos. Agora, existe junto ao INSS a chamada reabilitação profissional? Você poderia explicar para a gente o que é isso? Como o segurado tem direito? Existe sim, Linda. É um mecanismo que o INSS tem para reinserir o segurado no mercado de trabalho. Determinado empregado, o segurado, pode ter sofrido um acidente e ficar incapaz para exercer determinadas funções. Como, por exemplo, não pode mais permanecer em pé por muito tempo. Consequentemente, ele vai se afastar, se de fato for constatada a incapacidade dele, e posteriormente ele vai submeter, junto ao próprio INSS, uma reabilitação, na qual ele vai ser treinado, vai ser avaliado e realizar cursos junto ao INSS para que seja reinserido em outras funções no próprio mercado de trabalho. E quando ele retornar para o mercado, ele puder assumir outras funções diferentes da que ele assumia anteriormente. É possível que seja feito isso junto ao INSS. Entendi. O segurado, ele pode começar a contribuir depois que descobriu uma doença para ter direito ao benefício ou não? Poder, Linda, ele até pode. A qualquer momento o segurado pode fazer a contribuição junto ao INSS. Entretanto, nessa situação específica, quando o segurado contribui depois de ter conhecimento de uma doença, o INSS não vai deferir os benefícios por incapacidade, tendo em vista que é a chamada doença pré-existente, ou seja, ele começou a contribuir exatamente para ter um benefício. O INSS não permite isso. Você estava falando, né, no começo da nossa conversa sobre a questão da aposentadoria por invalidez, né, que seria ou deveria ser definitiva, vitalícia, mas em alguns casos não é? Como é que funciona? Não, porque muitas incapacidades que são tidas como definitivas, elas podem cessar com o tempo, seja através de tratamentos médicos ou seja através de uma cura natural. Então, com isso, apesar da aposentadoria por invalidez ser considerada e só ser deferida em caso de incapacidade definitiva, o INSS ainda submete os segurados a avaliações médicas periódicas e caso o segurado, o trabalhador, recupere sua capacidade laborativa, ele pode voltar ao mercado de trabalho. E eu conheço diversos casos de pessoas que se aposentaram por invalidez, posteriormente recuperam a capacidade e voltaram ao mercado de trabalho sem nenhum problema. Para a gente finalizar, Paulo, tem uma pergunta aqui da Josileide de Mangabeira. Ela está dizendo que está afastada há 4 anos do trabalho e esse mês, no dia 9, o perito do INSS resolveu pedir a aposentadoria dela, mas até agora não recebeu nenhum comunicado. O que é que ela pode fazer? No caso, apenas aguardar. Isso foi um ponto muito positivo, porque a regra, ultimamente, é que as pessoas estejam sendo convocadas para o INSS, vão submeter a perícias e o benefício está sendo cessado. Felizmente, a Josileide teve o perito visualizou a incapacidade definitiva e vai deferir o benefício de aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, ela só deve aguardar, porque certamente na perícia que ela fez, o perito já testou isso e ela vai receber uma carta na sua própria residência comunicando a aposentadoria por invalidez e quando vai começar o benefício. Se demorar muito, recomendo que a Josileide procure o INSS, vá até uma agência e se informe. E demonstre que já submeteu a perícia e que de fato já foi deferida a aposentadoria por invalidez dela.
Mas é importante aí, antes de qualquer coisa, saber os seus direitos e os seus deveres também, não é assim? E até faço uma outra recomendação, Linda, em relação a muitos segurados. Alguns procuram a justiça antes de ir ao INSS. Não é permitido. O que o segurado deve fazer quando quer qualquer tipo de benefício, seja conseguir restabelecer, prorrogar, ele tem que pedir ao INSS. Por isso que a gente recomenda, agende sempre junto ao INSS, através da Central 135, vá até uma agência, se informe, faça os requerimentos. Se por acaso os benefícios forem indeferidos, que ele procure a justiça posteriormente, mas não antes. Tá bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado a você, Lina, mais uma vez. Obrigado ao telespectador. Bom resto de semana. Paulo, até a próxima.